Nós temos que vigiar muito para não cairmos no conto do vigário que tem sido lançado e implantado no meio da sociedade. Você observa que as pessoas, elas querem andar com Deus. Todo mundo diz: Deus está comigo, né? Deus está no meu coração, Deus já me guarda. Mas você já observou que os seres humanos querem andar com Deus do seu jeito, do seu modo? É por isso que tantas famílias têm se destruído, tantos pais, tantas mães não buscam mais pelos seus filhos, porque agora as pessoas até querem andar com Deus, mas tem que ser do seu jeito, tem que ser da sua maneira, não é mais como Deus quer. As pessoas não querem se perguntar: o que eu tenho que fazer para agradar ao Senhor Jesus? O que eu tenho que fazer para que a minha família esteja bem com Deus? Qual é a forma que eu tenho que usar a minha fé para que a minha família seja abençoada? É importante nós pararmos para analisar que nós temos vivido, pessoal, tempos de afastamento da presença de Deus. Cada pessoa que está dentro da igreja, na sua maioria, está até mesmo querendo andar com Deus, mas do seu jeito. E do jeito nosso não funciona. Do meu jeito, do teu jeito, não funciona. Por quê? Imagina que Jesus, ele determina nos seus mandamentos: todo aquele que planta vai colher. Não é assim que a palavra diz? Quem planta, colhe. Quem quer plantar para colher? Na maioria das vezes as pessoas estão querendo colher, estão querendo a colheita. As pessoas estão em busca da colheita, não é da semeadura. Aquele que semeia, assim ele vai ceifar. Mas as pessoas não querem semearem para um dia ceifar. Veja que a palavra diz que é dando que se recebe. Tu já observou que as pessoas não têm preocupação em se doar? E eu não estou falando aqui, pessoal, de dar dinheiro, não. Estou falando de doar a vida. Estou falando de semear pela fé a própria vida, de se entregar mais, de se doar mais. Se eu sei o que é plantando que eu vou colher, por que eu não obedecer essa palavra para minha família colher os frutos do amor, do perdão, da misericórdia de Deus? Por que eu não me aproximar mais de Deus para minha família colher misericórdia, colher paz, colher saúde? A semeadura de um pai, a semeadura de uma mãe, vai ser a colheita dos filhos. Não é dessa maneira? O pai constrói algo e fica para um filho. O pai planta o campo e é o filho quem vai colher. O pai prepara a terra e lança semente, e não é o filho quem acaba colhendo? Não é a filha quem acaba colhendo? É, não? Então, quanto mais nós plantarmos a semente da fé, a semente da perseverança, a semente da confiança em Deus, a semente da permanência em Cristo Jesus, pode ter certeza que a colheita é certa, a colheita vai ser garantida. É impossível você semear a semente de milho e colher espinho. Você vai colher milho. Quem semeia feijão vai colher feijão. Quem semeia amor vai colher amor. Quem semeia guerra colhe guerra. Mas o grande problema é que as pessoas, elas até querem andar com Deus, mas não querem fazer segundo a vontade de Deus. Ah, pastor, eu quero muito a minha família abençoada. Então semeia
na tua vida com Deus, porque vai abençoar a tua família. Mantenha a tua fé, mantenha a tua perseverança, mantenha a sua confiança nesse Deus. Não duvide do Evangelho. Nós queremos colher aquilo que não plantamos? Não, pessoal, na vida é assim. Só se colhe aquilo que se planta. Veja o que Jesus, ele afirma. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-lhes-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. A quem bate, abre-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhes pedir pão, lhes dará pedra? Ou se lhes pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim vós fazeis a eles também, porque esta é a lei e os profetas. Amém, pessoal? Ou seja, com a medida que eu dou, eu recebo. O problema, pessoal, nós temos que entender o seguinte: nós não podemos achar que fazendo do nosso jeito e se doando da nossa maneira, isso vai agradar a Deus. Porque Deus tem o jeito dele trabalhar. Olha Jesus dizendo: se vocês querem que alguém faça algo por vocês, faça por aquela pessoa. Se você quer que alguém se doe para você, se doa para aquela pessoa. Se você quer que Jesus te abençoe, se entregue na sua vida para com Ele. Você quer receber uma cura na tua vida ou na vida de um familiar? Então acredita que Jesus é a cura que você precisa e busque enquanto você pode. Você quer receber um milagre financeiro? É dando que se recebe. Cumpra o mandamento de Cristo Jesus e receba o teu milagre. Ah, pastor, mas isso aí é chantagem emocional. Não, pessoal, é evangelho. Você observa que hoje é comum as pessoas dizerem assim: ah, eu não vou estar dentro da igreja, não preciso estar dentro da igreja porque esse pastor só fala de dízimo e oferta. Quando eu quero ajudar alguém, eu pego um valor, compro algo e dou para alguém. Mas você já observou que quando as pessoas vão no supermercado, elas nunca fazem uma comprinha por fora da dela para dar para alguém? Já observou? Quem vai no mercado e enche o carrinho e compra 5 quilos de arroz, 2 pacotes de macarrão, um feijão, um açúcar, um café, e faz uma cestinha básica para dar para alguém, não é? Vê que as pessoas caem no engano do coração. Ah, eu não preciso estar dentro da igreja para ter Deus na minha vida, mas em casa não tem coragem de fazer uma oração. Em casa não se constrói comunhão com Deus. Eu não preciso estar dando dinheiro para a igreja para Deus me abençoar, porque quando eu quiser eu faço uma ajuda a alguém que está necessitado, mas você não vê muita gente por aí dando ajuda para quem é necessitado. Você está vendo que é uma armadilha que o diabo vai preparando no coração dos seres humanos só para afastar as pessoas de Deus, só para a pessoa não cumprir o evangelho, não cumprir os mandamentos, porque o diabo sabe que se você der honra, você vai receber honra, que se você bater na porta, a porta vai se abrir. O diabo sabe que se você pedir a Jesus, em nome dele você vai receber. O inimigo da tua alma sabe que é plantando que se colhe, é dando que se recebe. O diabo sabe que se você obedecer às regras de Cristo,
a tua casa vai ser abençoada, a tua família vai ser abençoada, o teu casamento vai ser uma bênção. O diabo sabe que se você acreditar no Evangelho, como diz a Bíblia, a cura que você busca vai acontecer. Por isso que ele não quer que vocês acreditem nessa palavra. Por isso que ele quer que vocês duvidem que aqui está o poder de Deus. O diabo quer que você não pegue nem na Bíblia, porque ele tem medo de você conhecer quem é Jesus e o que ele pode fazer na tua vida. O diabo tem medo de você descobrir o poder que há no Evangelho. A mãe que descobre o poder que existe na palavra de Deus, o diabo vai perder o poder dele sobre aquele teu filho. Satanás não vai ter mais poder sobre a tua casa, sobre a tua família, mulher. É por isso que ele não quer que você descubra que é dando paz que se recebe paz, que é plantando que se colhe, que é dando que se recebe, é se entregando que alguém vai se entregar por você, é amando que vai ser amado, compreendendo que vai ser compreendido, cumprindo as escrituras, elas vão se cumprir na tua vida. Imagina Jesus, um certo momento, estava ensinando aos seus discípulos, chega alguém dizendo: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Jesus olha para os discípulos e diz: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Meus irmãos, irmã e mãe são todos aqueles que faz a vontade de Deus. Amém, pessoal? Olha o que Jesus define como pai, como irmão, mãe e parente próximo. Aqueles que faz a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus, pessoal? Em primeiro lugar, é obedecer mandamento. É não ter medo de cumprir os mandamentos. Fazer a vontade de Deus é aprender a reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida acima de qualquer coisa. Fazer a vontade de Deus não é duvidando do Evangelho. Olha o que Jesus disse: quem é meu irmão e minha irmã e minha mãe? É todo aquele que fizer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é amar Jesus acima de todas as coisas. Fazer a vontade de Deus é obedecer aos mandamentos de Cristo Jesus na tua vida. Estar diante da vontade de Deus é saber dos nossos compromissos diante desse Deus. Mas hoje as pessoas, elas acham que já não precisa mais para ter Deus, está dentro da igreja. Elas acham que vão vencer sozinha. Sabe o que tem acontecido com os seres humanos? Com o homem? O homem tem se colocado acima de Deus. Quando o ser humano reconhecia que dependia de Deus, sabia correr para a igreja quando precisava. Hoje não. Hoje os seres humanos estão se colocando acima de Deus. Para a maioria já acha que não precisa de um salvador para ele se salvar. Eles acham que vão se salvar a seu modo, a seu jeito. Tu pode observar que as mentes hoje está assim. Você vai falar de Jesus para a pessoa: que igreja que nada, eu já tenho Deus na minha vida, eu busco da minha maneira e Deus me entende. É assim ou não é essas palavras que saem? Olha, eu estou muito bem sem precisar estar dentro de uma igreja. Você está vendo que os seres humanos estão se colocando acima de Deus? Eles acham que não precisa mais de um salvador. De repente você ouve os teus filhos, teus parentes falar isso: eu não preciso para ter Deus na minha vida, estar dentro de uma igreja. A pessoa está se colocando acima de Deus. Ela acha que agora pode salvar a si mesma.
A pessoa já acha que pode mudar a sua história sozinha, não depende mais de um Criador, não depende mais de quem tem o poder para trazer a vida eterna para elas. Nós vivemos esse momento. Então eu digo para vocês que estão aqui, pessoal, vamos vigiar para nós não cair nessa linha de pensamento. Você pode observar, isso é a formação de uma nova religião. A religião dos homens e mulheres que não vão precisar mais de um Deus para si. Eles se propagam Deus do jeito deles. É essa maneira e dessa forma que as pessoas estão buscando a Deus. A pessoa chega dentro de uma igreja, se o pastor falar o que ela não gosta, mesmo que seja a palavra de Deus, ela vira as costas e vai embora. Quando alguém fala com ela, falando, não está indo mais na igreja, eu vou na igreja para ficar ouvindo o pastor dar sermão? É assim ou não é, pessoal? Eu vou na igreja para ficar ouvindo o pastor acusando os outros? O pastor, quando chega no altar, é só para acusar os outros. Não é mais palavra de Deus que o pastor prega, né? Virou acusação. Sabe por quê, pessoal? Porque os seres humanos, os nossos familiares, os nossos parentes e tantos outros se propagaram Deus. Eles estão se propagando Deus. Eles acreditam que vão ter salvação sem renunciar a nada. Eles acreditam que vão ter salvação sem renunciar a nada na vida. Eles acreditam que a salvação deles está garantida por eles falar em nome de Deus. Aí a pessoa pode sair na noitada, muitas das vezes cair no vício das drogas, outras vezes no vício da bebida, fazendo tudo que o diabo gosta, tudo que satisfaz a carne, fazendo tudo que é a sua vontade e o seu prazer, mas não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na sua vida, porque agora eles se propagaram Deus de si próprio. Pode observar que é um movimento para uma nova ordem, é a nova ordem mundial, é a nova religião do momento. Homens e mulheres que já acham não precisar mais de um Salvador, de ter comunhão com Cristo, de se humilhar aos pés dele, de chorar, de buscar perdão, de buscar misericórdia, porque eles já acham que tem a salvação em si próprio. Eles já acham, os teus familiares que não querem nada com Deus, já acham que são salvos por natureza própria. Olha que perigo essa humanidade está correndo. Aí fala-se muito da marca da besta que vai ser implantada. Olha a marca de Satanás sendo implantada nos corações. Olha a marca de Satanás, um homem se propagando Deus de si mesma, mulheres que se propagam deuses de si mesma. É isso que nós ouvimos todos os dias, ou não é? Para eu ter Deus e ter salvação, não preciso estar dentro da igreja. Para eu ter o meu emprego e ganhar o meu dinheiro, eu não preciso estar dentro da igreja dando dinheiro para ladrão. São essas palavras que saem da boca de homens e mulheres que se propagam Deus de si mesma. Eles acham que vão ter salvação porque eles são capazes de se salvar. Eles não precisam de um salvador para a sua vida. Familiares nossos que acham que não precisa de um salvador para herdar a vida eterna, porque eles têm que andar com Deus da maneira deles. O Deus deles tem que ser o Deus que passa a mão na cabeça deles para tudo. É o Deus que eles construíram para si, que passa a mão na cabeça do grupo todo que está junto. Todo mundo faz a mesma coisa, cai na destruição, mas o Deus que esse grupo construiu para si passa a mão na cabeça de todo mundo e no final não se preocupa porque vai ter a salvação. Observa como está a mente humana. A pessoa vive tudo que o mundo oferece, todo o prazer e vontade do coração. No dia que morre, qualquer pessoa que chega perto
Se preocupa não. Ele agora está com Deus e vai descansar. Não é assim, pessoal? Agora ele vai descansar, ela vai descansar. Mas quem sabe para onde foi? As obras da pessoa deixa bem claro para onde ela vai. As atitudes da pessoa aqui na terra, o desprezo dela a Deus, deixa bem claro para onde ela vai. O próprio Jesus disse que quem negar ele diante dos homens vai ser negado diante de Deus. Quer dizer então que a pessoa viva a vida inteira para viver o que quer e negar a Deus, e Jesus vai levar a pessoa direto para o reino dos céus. Mas observe que essas são as palavras quando alguém morre do lado das pessoas aqui. Chora não, fulano. Ele está com Deus, ela está com Deus, está descansando. Viveu tudo que o diabo ofereceu para ele, mas morreu, agora está salvo. A mente humana chegou a esse nível de pensamento: eu tenho Deus e vou me salvar o meu modo. Cada um constrói para si um Deus da maneira que ele quer. O Deus dele pode tudo e mais um pouquinho do que ele deseja, porque ele não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na sua vida. Não, quando eu quiser ajudar alguém, eu dou alguma coisa para alguém, mas nunca tem coragem de dar nada para alguém. E quando dá, é para alguém que está sempre satisfazendo e agradando a pessoa. Essa é a mente humana. Projeto do diabo para nova religião, para nova ordem mundial. O homem se propagar Deus de si mesma, as mulheres se propagando deusas de si mesma, cada uma vivendo a sua própria vontade e o seu próprio querer, e não tem problema nenhum, porque no último dia todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai para o mesmo lugar, não é assim que falam? Qual o problema viver o que tem que viver? No último dia todo mundo vai para o mesmo lugar, não é assim? É ou não? Eis o perigo. Por isso, eu digo para vocês que estão aqui, entenda que esse todo mundo vai para o mesmo lugar, tem uma mentira aí. Existem dois caminhos, um para a vida e outro para a morte, um para o reino dos céus e outro para o inferno. E nós vamos ter que vigiar para daqui a um tempo a nossa mente não está nos construindo Deus de si próprio, que não quer obedecer regra, que não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus na nossa vida, que não precisa estar buscando Deus para poder Ele estar com você, porque Ele já está no coração, porque esse é o projeto do diabo dos últimos tempos. Uma mãe não precisa mais buscar por um filho para que ele seja liberto. O pai não precisa buscar pelo filho, porque é problema do filho a libertação dele. A família não precisa mais estar em oração, porque Deus já está dentro da casa delas. Só que o Deus que está na casa da pessoa, que não tem comunhão com o Criador dos céus e da terra, com o autor da vida, que é Jesus, é o Deus homem, o Deus da natureza humana, o Deus que cada ser humano constrói. Porque nós vivemos um momento que o ser humano está se propagando Deus de si própria. Por isso ninguém quer mais obedecer regra de evangelho, porque eles não precisam mais de um salvador para a sua vida. Cada ser humano já se considera salvador de si próprio, cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, cada um ao seu modo. Para cada ser humano rebelde existe um Deus que a própria pessoa construiu. A pessoa está na rebeldia e construiu para si um Deus do jeito dela, o Deus que ela pode tudo e não vai ser punida. Mas não esqueça, você que está
ouvindo essa mensagem, vocês que estão aqui, que Satanás é o único que se propaga Deus dos homens e transforma homens em Deus próprio. O diabo é quem tem esse plano. Na época de Noé foi dessa maneira. Ninguém precisava de Deus. Ninguém precisava. Cada ser humano vivia por natureza própria, sem achar que precisava de um Deus. E quando veio o dilúvio, todos foram levados e destruídos. E olha o que Jesus disse, que no fim dos tempos, muitos iam trair, muitos iam odiar, muitos iam se escandalizar, ia vir muitos falsos profetas, iam enganar muitos, o amor ia se esfriar de quase todos. Mas quando o Filho do Homem viesse, todos poderiam ser pegos de surpresa, porque estavam longe de Deus. Então é importante nós abrir os olhos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Um certo momento Jesus foi questionado a respeito do fim do tempo. Ele disse que nem ele sabia, nem os anjos sabiam, mas só o Pai sabe da hora. Só que quando nós começássemos a ver todas essas coisas que foi citado agora há pouco, o tempo estava próximo, o reino de Deus estava próximo. Quando você vê blasfêmia, esfriamento, abandono da fé, falta de compromisso com Deus, falsos profetas, anticristo, terremoto, maremoto, tsunami, tudo que nós estamos vendo aí, o tempo pode estar próximo. O final não é todos indo no mesmo lugar. Pense nisso. Aí você vai ver o quanto vale a pena você vir aqui tomar posse dessas águas para lançar na tua casa. Como vai valer a pena você vir aqui no altar apresentar a tua vida a esse Deus para buscar misericórdia para a sua família. Você vai ver como vale a pena a gente buscar perdão e compaixão desse Deus. Amém, pessoal? Olá, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like.